Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dicas de como você pode alcançar a fluência no inglês muito mais rápido com a ajuda da Bíblia. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês há mais de 25 anos, ensino inglês geral e inglês para negócios e para exames e inglês bíblico. E se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar, pois eu ajudo pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. E nessa aula de hoje, a aula de número 106, eu quero falar com você que acha que já passou da idade de falar inglês. E é lógico que eu vou trabalhar com uma passagem bíblica em português e em inglês. João 16, 7 e 8. Né? Nós vamos estudar o contexto bíblico nas duas línguas e vamos analisar em detalhe a língua inglesa. Agora, o livro de João, do Novo Testamento, da Bíblia, capítulo 16, versículos 7 e 8, que eu vou tratar aqui, em português e em inglês, é sobre o Espírito Santo, the Holy Spirit. Né? Mas, como eu disse, eu vou discutir o contexto bíblico para ajudar você a entender melhor o texto, tanto no inglês quanto no português, mas isso não será uma pregação. Eu sou uma professora de inglês e talvez, como você, eu seja exatamente um pouquinho como você, amante da palavra do Senhor. E juntos aqui nós vamos nos edificar e nós vamos aprender os ensinamentos de Jesus enquanto você desenvolve o seu inglês. Do zero à fluência no inglês, esse é o meu compromisso com você. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambas vêm pelo ouvir. Exatamente. Do zero à fluência no inglês. Olha só, se você é um pastor, uma pastora, se você tem um chamado missionário e ainda não é fluente em inglês, deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas, ensinamentos que estão vivos em nossos corações até hoje. Quando nós estudamos algo do nosso interesse, que toca o nosso coração, aprendemos muito mais fácil e rápido. Meu irmão, minha irmã em Cristo, inglês com a palavra do Senhor já é uma grande motivação e um prazer para nós que somos cristãos. O inglês, a língua mais falada do mundo, é ainda a língua universal dos negócios, do turismo, da tecnologia. Há mais de 1,2 bilhões de falantes. Se esse grande número de pessoas falam inglês, por que você não conseguiria? Quanto mais exercemos, né, e exercitamos o nosso cérebro, mais ele fica apto para aprender. Segundo o artigo do Instituto de Longevidade, aprender um idioma muda o nosso cérebro. Entre tantos benefícios que falar inglês pode te trazer, você sabia que aprender uma língua estrangeira melhora a função cerebral? Reduz a perda de memória e retarda o surgimento de sintomas como o Alzheimer e da demência? Pesquisadores lá da Universidade de Edimburgo, na Escócia, explicam que isso acontece porque a linguagem envolve as funções tanto do cérebro esquerdo quanto do direito. Seja qual for a sua idade, é importante que você melhore a sua função cerebral. E, segundo a pesquisa, aprender línguas estrangeiras é a maneira mais eficaz e prática de você fazer isso de maneira natural. E a pesquisa ainda afirma que falar e aprender línguas estrangeiras mantém as suas memórias afiadas e protege o cérebro contra o envelhecimento. Nunca é tarde demais para se falar inglês. Então pare de inventar aí um monte de histórias aí na sua cabeça para você se justificar.
Você tem esse desejo aí no seu coração. E é por isso que você está aqui comigo hoje. Vamos então começar o nosso conteúdo. Vamos ver juntos a palavra do Senhor? Vamos lá? Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, ok? Vamos lá então? Muito bem, ok? Olha só. João 16, versículos 7 e 8. John 16, verses 7 and 8. Né? Muito bem. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos no inglês? But very truly I tell you, it's for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove to the world to be in the wrong about sin, righteousness and judgment. Muito bem, então, como eu disse, vamos ver então o contexto, né? Por que o contexto é tão importante aqui para vocês? Isso é uma outra coincidência que nós temos entre o inglês e a Bíblia. É muito importante, a gente não pode estudar um versículo, certo? Pega um versículo separado e a gente recebe aquelas promessas do Senhor e acreditar naquilo, porque a gente tem que ver qual é o contexto. O que foi dito antes e depois daquele versículo, não é mesmo? E com o inglês é a mesma coisa, né? Eu sempre digo, vocês não devem fazer traduções literais. Por quê? Porque eu sempre falo que o inglês ele vai muito além do the books on the table, não é mesmo? O livro está sobre a mesa. Não, porque conforme a gente cresce em entendimento da palavra, ao mesmo tempo que a gente cresce em entendimento do inglês, não será mais possível fazer traduções literais. Então, o contexto é rei, né? The context is king, né? É até um ditado, o contexto é rei. Então, a gente tem que estudar todo o contexto para poder entender melhor a Bíblia e a língua inglesa. Então, olha só. Esse momento aqui era aquele momento onde Jesus estava dizendo, conversando com seus discípulos, dizendo que ele iria partir. É interessante que os discípulos estavam tão preocupados, né? Se sentindo assim tão frustrados depois de tanto tempo caminhando com Jesus. Imagina esse privilégio, ser amigo de Jesus, receber dos seus ensinamentos. E de repente Jesus os comunica que ele tem que partir, que ele vai voltar ao Pai, não é mesmo? Então, eles estavam muito preocupados. Imagino que eles nem queriam saber para onde o Senhor ia, mas ele queria saber o porquê que o Senhor tinha que ir. Né? E ele disse, vai ser para o seu bem que eu vou partir. Eu preciso partir para que o aconselheiro, o ajudador venha. Né? Se eu for, eu poder enviá-lo. Mas se eu não for, eu não poderia enviar. Ele não conseguia entender isso, né? E o Jesus continuou. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, imagine que o privilégio que foi para aqueles discípulos caminhar com Jesus. Mas, meu irmão, minha irmã em Cristo, eu queria que você fizesse essa reflexão. Que os discípulos, eles também ficariam encantados em saber que o Espírito Santo do Senhor vive dentro de nós, reside dentro de nós. Olha o privilégio. Tanto o privilégio de caminhar com Jesus, como ter o Espírito Santo, o ajudador, dentro de nós. Né?
Então, falando assim, um pouquinho desse contexto em inglês, né? When Jesus told the disciples that he had to go, he had to leave, right? He would get back to the Father, the one who had sent him. I mean, the disciples, they were so sad. I mean, frustrated. They didn't even know. They didn't want to know where Jesus was going to. The only thing they could think of, why would Jesus have to go? Why did they have to leave them? And they couldn't understand, how can that be for our good? How can that be for our good? He's leaving us. He's abandoning us, right? That was the feeling that the disciples had it. You know, they were sad, they were frustrated, and they were already feeling lonely, feeling alone. Né? E como assim? Né? Ele vai mandar um conselheiro, vai mandar um ajudador. O que poderia ser melhor do que caminhar com Jesus? Era isso que estava na cabeça daqueles discípulos, right? I mean, he would send a helper, yeah, an advocate. But what could be better than walking with Jesus? So they couldn't understand. They were very confused, right? Mas ele estava explicando que esse ajudador que viria, esse conselheiro, iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então ele está dizendo que a gente precisa, então, nós, pecadores, como somos, precisamos ser convencidos do pecado. Precisamos ser convencidos que a gente precisa de ajuda. Que Jesus pagou o preço, sim, né? Dos nossos erros, dos nossos pecados, mas a gente precisa dar continuidade à santificação, esse processo de santificação que começou no momento em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. So he was saying, look, you need to be convinced. You need to be convinced of sin. You need to be convinced that you need help. Yes, Jesus has paid, for our sins, for our debts. But then, when we accept Christ as our Savior, we need to start a sanctification process. Não é? É um processo, não é mesmo? Porque quando a gente aceita a Cristo, a gente começa aquele processo, a gente não vira santo da noite para o dia. Não é assim? A nossa mente vai sendo renovada pela palavra do Senhor. So you start a sanctification process, by having our mind renewed by the word of God. Eu sempre digo que é como um filtro. A gente vai recebendo a palavra vai nos limpando, né? E a gente vai sendo filtrado. Mais de Deus e menos de nós. So I usually say that's like a filter. The more we receive the word of God inside of our hearts, the more we study the word of God, the more we meditate in the word of God, right? So the more, we renew our minds, so it's more of Christ, more of God, more of the Holy Spirit, and less of us, né? Então, sim, ele fala, você precisa, né? Ele vai vir porque nós precisamos ser convencidos do pecado, para a gente ter um entendimento do pecado, certo? Por quê? Ele diz que o salário do pecado é a morte. The salary of sin is death. E para a gente entender um pouquinho disso, a gente pode comparar. Nós tínhamos Judas, e nós tínhamos Pedro. Ambos pecaram, não é mesmo? Ambos pecaram em relação a Jesus. Mas o pecado, o arrependimento que Judas teve foi um arrependimento carnal, que trouxe remorso. Ao mesmo tempo que Pedro teve um arrependimento genuíno, espiritual, foi no espírito. Por isso que um cometeu um suicídio. E outro,
né? Teve uma nova oportunidade de levar a palavra do Senhor para tantas pessoas que se converteram. Né? So just making a comparison between Jude, right? And Peter, right? One, had a carnal repentance, while the other one really repented in his spirit, right? While one committed suicide, the other one had his life renovated, his mind renewed by the word of God, and made so many people to Christ, to salvation. Então aqui ele fala que a gente tem que ser convencido do pecado. E como que nós vamos ser convencidos do pecado? Através do ajudador, que nós temos o Espírito Santo. Porque a partir do momento que a gente se converte, que a gente entrega a nossa vida a Cristo, muita coisa muda em nós, não é mesmo? Nós iniciamos esse processo de santificação e a gente passa a ver as coisas mais alinhadas com a palavra do Senhor. E esse ajudador, né, the Holy Spirit, veio para esse propósito, para nos ajudar, né, para nos convencer do pecado. Porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo e decidimos andar com Cristo, que não é uma coisa simples, que não é uma coisa fácil, quando a gente peca, porque a gente continua pecando, porque essa é a nossa natureza, né? Mas quando a gente peca, a gente se sente mal, né? A gente tem um arrependimento, a gente faz uma reflexão. E essa reflexão é feita a partir da ajuda do Espírito Santo que reside em nós. Por quê? Porque ele está nos convencendo do pecado, ele está nos convencendo da justiça, o que é certo e o que é errado, à luz da palavra do Senhor. Né? O juízo à luz da palavra do Senhor. Então é isso. The Holy Spirit come to dwell in us. Yeah, to help us, to convince us of sin, of the righteousness of judgment, right? In the light of the Word of God, according to the Word of God. Né? E aqui, eu coloquei aqui, the Holy Spirit, que aqui está sendo colocado aqui nessa versão, que é a nova versão internacional, como um conselheiro. Né? Olha aqui que eu coloquei, a counselor, né? Mas ele teve várias, né? Ele foi chamado de conselheiro, ele foi chamado de comforter, aquele que veio para nos confortar, né? Helper, aquele que veio para nos ajudar. Teacher, aquele que veio para nos ensinar. E unifier in our strength, aquele que vem para nos fortalecer. Porque nós sabemos que andar com Cristo não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, não é mesmo? Porque nós estamos aqui neste mundo. E o príncipe deste mundo está reinando aqui. Então é por isso que nós temos, olha que privilégio ter o Espírito Santo dentro de nós, para nos aconselhar, para nos confortar, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos fortalecer. Because we know how hard it is to walk with Christ, right? Jesus, o príncipe da paz, né? The Prince of Peace, but the Prince of this world, Satan, the evil, he's going to do whatever he can, yeah, to make us change our mind, to deviate us from the word of God, from walking with God. So here we have the Holy Spirit, my brother, my sister, inside of us, living with us, right? Ready to counsel us, to comfort us, to help us, to teach us, and to strengthen us. Né? Então, vamos falar um pouquinho mais aqui, né? Agora que vocês entenderam aqui o contexto bíblico, né? Então,
Olha aqui. Mas, but, eu lhes afirmo. Foi isso que Jesus disse. But, very truly I tell you. Very truly I tell you. Em verdade vos digo. Também poderia ser uma tradução assim. Que é para o bem de vocês. It is for your good. É para o bem de vocês. It is for your good que eu vou. That I'm going away. It is for your good that I'm going away. E ele continua. Se eu não for, unless I go away, o conselheiro não virá para vocês. The advocate will not come to you. Mas se eu for, but if I go, eu o enviarei. I will send him to you. Quando ele vier, when he comes, convencerá o mundo. He will prove the world to be in the wrong, do pecado, about sin, da justiça and righteousness, e do juízo and judgment. Aqui, ele convencerá, he will prove, né? Então aqui ele convencerá o mundo. E aqui nessa versão do inglês, ele convencerá o mundo de que as pessoas estão erradas. Que he will prove to the world to be in the wrong about sin. Que as pessoas estão erradas sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Por isso que nós temos que ter aqui os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o Espírito Santo que reside em nós. So we should have our ears ready to listen to the Lord, to the Holy Spirit that dwells with us. Vamos ver um pouquinho então aqui, um pouquinho mais do inglês. Então a gente cobriu aqui João 16, dos versículos 7 e 8, tanto no português como no inglês, né? John 16, 7 and 8. Mas agora eu disse que a gente ia ver o inglês um pouquinho mais em detalhe, não é mesmo? E por que é tão importante agora a gente ver o inglês um pouco mais em detalhe? Porque os alunos, principalmente na sua caminhada no inglês, têm muita dificuldade de formar as suas primeiras sentenças, né? Então, quando a gente trabalha um pouquinho mais no inglês, isso vai ajudar a aumentar o seu vocabulário, vai ajudar a entender mais o inglês e ajudar você a formar as suas sentenças. E isso tudo vai levar você à fluência muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, olha aqui esse trabalho que a gente vai fazer. Você precisa de vocabulário. Então, entender os verbos, substantivos, adjetivos, preposições, como ligar uma frase na outra, vai ajudar muito na sua fluência no inglês, né? Então, é por isso que a gente faz esse trabalho aqui. Então, eu comecei aqui separando os verbos. Comecei separando aqui os verbos. Muito bem. Olha, I tell you. Não, tell. O primeiro verbo que eu separei aqui é tell, né? Tell, que é o verbo contar. E aqui está no sentido de dizer, né? Mas como foi escolhido o verbo tell, que é o verbo contar, eu coloquei aqui do ladinho esse you. Você pode ver aqui, por quê? Porque é tell you. Nós temos o verbo tell, contar, e nós temos o verbo say, que é dizer. Então, se você opta por utilizar o verbo dizer, say to you. E se você usar o verbo tell, ele não tem a preposição to. Tell you, né? Por isso que eu marquei aqui. O próximo, to be, no singular com it. It is. Lembra? A gente não pode traduzir. Lembra que eu falei que não dá para traduzir tudo? O it a gente usa para um objeto, uma coisa, um animal, certo? Mas quando a gente traz aqui,
para o português, né? Muitas vezes ele não vai ter tradução nenhuma, porque aqui ele está dizendo, I tell you, it is for your good. Eu te digo que é para o seu bem. É para o seu bem. Então, esse it não tem tradução nenhuma nesse contexto aqui para gente. E depois eu tenho um outro verbo to be, am, I am, por isso que eu estou indo, estou partindo, né? E aí eu tenho aqui o going. Olha só, going. Então, esse verbo aqui está no gerúndio. Junto com o verbo to be, I am going away. Eu estou partindo, né? Presente contínuo, eu estou partindo. Por isso que é a combinação do verbo to be mais um verbo com um ing, que aí forma o presente contínuo. Estou partindo, né? E olha aqui, esse away, ele é uma preposição que faz parte desse verbo go. Porque o verbo sozinho, go é ir, não é? Estou indo. Mas go away é partir. Go away. As preposições no inglês elas são muito importantes, porque elas definem os verbos, o significado dos verbos, né? Então você tem que entender, se você quiser chegar à fluência no inglês, entender as preposições é muito importante. Então vamos lá? I'm going, e aqui, away, eu separei ela aqui, mas deixa ela aqui. E temos aqui, ó, a menos que eu vá, unless I go away, a menos que eu vá, a menos que eu parta. Olha só, que coisa simples, né? Olha, quando eu falo assim, a menos que eu vá, eu estou usando uma conjugação totalmente diferente no português. Mas no inglês, eu simplesmente vou usar a raiz do verbo, go. Eu não preciso. Não há tantas conjugações verbais no inglês. É isso que faz do inglês uma língua tão simples para se aprender. É por isso que é a língua mais falada do mundo. Né? Ela tem uma estrutura simples. Se vocês entenderem, vai ser muito mais rápido de vocês chegarem na fluência. Ok? So, go away. E aí eu tenho will. Vocês que já me acompanham, vocês já sabem o que é will, não é? O que é will? Verbo auxiliar, nesse contexto, que indica futuro. Eu tenho quanto? Eu tenho 3. Vamos buscar aqui, ó. Will. Esse é o primeiro? Will, one. Will, two. And will, three. Então, vamos lá. Verbos auxiliares no inglês. Né? Qual a função deles? Te dizer qual é o tempo verbal desta sentença. Porque ele sozinho comunica nada. Aqui ele está dizendo que essa sentença está no futuro. Então, eu preciso de um verbo principal. Olha aqui, ó. Vamos começar com come. Então, aqui, ó. O primeiro aqui está na negativa. Will not. Simples fazer a negativa. É só colocar um not. Então, ó, will not. Então, qual é o verbo principal aqui? Na come. Então, o conselheiro não virá. Que come é o verbo vir. Certo? E nesse sentido, nós temos mais uma preposição aqui. Come to you. Vir a você. Depois do come, eu tenho aqui o go. Então, pera um pouquinho aqui. Aí eu tenho come to you. Aí eu tenho go. Então, olha só. A menos que eu vá, o conselheiro não vem até você. Mas, but, if I go, mas se eu for, olha mais uma vez a simplicidade. Eu estou simplesmente usando a raiz do verbo go. Go. Mas se eu for, né? Aí, I will send him to you. Então, olha aqui, ó. Eu enviarei. Send é o verbo enviar. Então, o will, juntinho, vai me dizer que isso aqui é no futuro, certo? Eu enviarei ele para você. Send. E aí eu tenho o
Próximo verbo, comes. Comes. Então, olha só. Quando ele vier. Cara, isso é futuro de subjuntivo. Gente, uma coisa que o brasileiro nem sabe isso em português. Mas olha que simples que é fazer. É como se você usasse o verbo vir no presente simples, não é? He comes, é presente simples, mas aqui, né? Olha a ideia. Quando ele vier, ele convencerá. Então, prove, né? Ele vai provar, ele vai convencer o mundo, né? Então, os verbos auxiliares têm que estar acompanhados de um verbo principal para comunicar a ideia, porque a função dele é dizer o tempo verbal da sentença. Prove, the word, to be, verb to be, ser, estar, ele vai convencer o mundo de estar. Verbo ser e estar. Está aqui no infinitivo. To be. Vai convencer o mundo de estar errado sobre o pecado. Não é? Fechamos aqui todos os verbos. Vamos para os substantivos, nouns em inglês. Primeiro aqui, ó, the advocate. The advocate. Quando você vai advogar, vai defender, se for um verbo, é advocate. Mas aqui está numa posição de substantivo, noun. Então, é advocate. Advocate. Então, the advocate, o advogado, o defensor, o conselheiro, né, o ajudador, né, vai convencer o quê? O mundo. The world, o mundo. Do quê? De que estamos errados a respeito do quê? Do pecado, sin. Do que mais? Da justiça, righteousness. E do juízo, judgment. Eu tenho somente um adjetivo aqui, ó. Wrong. Estar errado. To be in the wrong. E aqui, eu tenho aqui, então, vou aqui para o subject pronoun. O que é isso? Pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então, o primeiro aqui que eu tenho é I, eu. Lembrando que o pronome pessoal eu, ele tem que ser usado em letra maiúscula. Quando? Sempre. Em todas as posições, eles têm que estar em letra maiúscula. Então, eu tenho 5, ó. 1, 2, I tell you, I'm going away, I go away, if I go, I'll send. Fechamos o 5. Sempre letra maiúscula. E eu tenho aqui o it, que nesse caso não tem tradução nenhuma, não é mesmo? He, ele. Então, onde que está aqui? Ele. When he comes, quando ele vir, he will prove, ele convencerá o mundo do pecado. Né? Ele. Então, aqui, ó, pronome pessoal. Eu tenho aqui eu e ele, certo? Tenho it, mas não tem tradução para o português. Mas eu coloquei aqui o pronome objeto. Qual é a diferença? O pronome pessoal, ele vem antes do verbo. O pronome objeto, ele vem depois do verbo, né? Só que, olha aqui, eu tenho aqui you. Vamos buscar esse you. Poxa vida, professora, mas you não é você? Não é um pronome pessoal você? Pois é, a língua inglesa é uma língua muito simples, né? Vai ser you, você, como pronome pessoal, se tiver antes do verbo. Você faz, you do. Agora, se tiver depois do verbo, é um pronome objeto. Então, olha aqui, ó. But truly I tell you, está depois do verbo. E ele é o mesmo. Tem you, pronome pessoal, no singular e no plural, você, vocês, mas também para você. Vai ser igualzinho. I tell you, tem 3, né? Vamos lá. Yeah? He will come to you, para você, né? Depois do verbo. And I'll send him to you, né? To you. Então, antes
Antes do verbo, pronome pessoal. Depois do verbo, pronome objeto. Então, eu coloquei aqui as preposições, que é tão importante a gente entender as preposições. Primeiro, por causa dos famosos phrasal verbs, que são aqueles verbos frasais. Um verbo acompanhado de uma, duas ou três preposições. E conforme as preposições vão mudando, também vai mudando o sentido do verbo. Por isso que é tão importante você entender as preposições. Outra coisa importante é porque toda vez que você for usar um verbo depois de uma preposição, esse verbo tem que estar no gerúndio. Você tem que usar o ing. Então, duas razões muito importantes para vocês entenderem as preposições. Então, eu marquei aqui for, I tell you, it's for your good, para o seu bem. Away, que pertence ao going, quer dizer, eu estou partindo, eu estou deixando, né, vocês. I'm going away, eu estou indo embora. Unless I go away, que é deixar, partir e ir embora, né? Temos dois. Temos dois, que eu já marquei aqui uma, né? Ó, the advocate will not come to you, e tem mais um aqui, to you, né? I will send him to you. Eu vou enviar a ele para vocês. Eu vou enviá-lo a vocês. Então, aqui, né, eu tenho esse segundo to, e aí eu tenho in, e eu tenho about, sobre, que são preposições. E aí eu coloco aqui os conectores, que liga, né, numa sentença, pode ligar duas ou três sentenças, mas pode ligar frases dentro de uma mesma sentença. Então, quanto mais você conhecer os conectores, que eu não vou ficar chamando de conjunções e nomes diferentes, não, serve para ligar. Quanto mais conectores você conhecer, melhor vai ficar o seu discurso, mais rico vai ficar o seu discurso. Então, eu tenho aqui o that. Então, eu tenho, olha aqui, ó. I tell you, it's for your good that I'm going away. Eu digo, em verdade, eu vos digo, que é para o seu bem que eu estou indo. Que eu tenho unless, a menos que. A menos que eu vá, né? O conselheiro não virá. Então, aqui é uma espécie de condição. Eu preciso ir para que ele venha. But, que é mas, né? Então, eu tenho aqui, ó, but. Mas eu vos digo. E eu tenho mais um aqui, ó. Então, a menos que eu vá, o conselheiro não virá até você. But, mas se eu for, ele virá até você, né? Então, nós temos dois but. E temos aqui um when, quando ele vir, quando ele vier. When, e dois muito simples, and, que quer dizer e. Muito simples, aparece sempre. E aí, o que mais que eu marquei aqui para vocês? Olha, eu marquei esse if, que indica condição, se. Esse if é muito importante, porque quando vocês forem estudar, né, as condições, eu vou se você for. Eu iria se você fosse. Eu teria ido se você tivesse ido comigo. Então, esse if vai aparecer aí em todas as estruturas das condições. O que mais que eu marquei aqui, ó? It is for your good. Tudo isso aqui, ó, it is for your good, é para o seu bem. It is for your good, é para o seu bem. Eu marquei aqui, ó, to be in the wrong, né? When he comes, he will prove the world. Ele vai provar ao mundo que estão errado. To be in the wrong. Vai provar ao mundo, né? Vai provar às pessoas do mundo que elas estão erradas. To be in the wrong.
que elas estão erradas, que elas estão enganadas sobre pecado, justiça e o juízo. E eu marquei aqui também very truly, porque aparece muito na Bíblia, né? Em verdade, em verdade. Não fala, em verdade vos digo, né? I truly tell you, em verdade vos digo, certo? E aqui a gente está terminando o quê? A análise do inglês em mais detalhes, para você formar suas primeiras sentenças, poder ter um discurso um pouquinho mais completo. Opa, eu tenho aqui um him, né? Que é aqui, ó, o pronome objeto. I will say him, ele. Pronome objeto, porque vem depois do verbo, ok? Muito bem, então a gente fechou aqui a nossa análise do inglês. Então, o que foi que a gente fez hoje, né, meu irmão e minha irmã? Nós falamos que sentir-se velho, sentir-se velha, né, para aprender inglês, para falar inglês, para chegar à fluência no inglês, é uma crença limitante. Né? Porque quanto mais exercitamos o nosso cérebro, mais ele fica apto para aprender. E aprender um idioma, uma língua estrangeira, ajuda o nosso cérebro, né? Ajuda a nossa memória a ficar afiada. E ainda evita sintomas de doença, como Alzheimer e a demência. Então, que é uma maneira mais gostosa, mais natural da gente proteger a nossa função cerebral? Aprender inglês é uma ótima maneira que vai te trazer muitos benefícios. E a gente trabalhou com o quê? Com João 16, 7, 8. John 16, 7 and 8. Que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, the Holy Spirit. Né? O Espírito Santo que mora em nós. The Holy Spirit that dwell in us. Qual é a função dele? Por que ele veio? Por que Jesus teve que ir? Né? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Discutindo, aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Até mais.